Então, dando continuidade às nossas aulas aí de revisão, de retomada de conteúdos, hoje a gente vai falar de radiciação, né, e as suas propriedades. Um assunto aí bastante importante, aparece bastante e gera muitas dúvidas. É muito também comum os erros entre os alunos quando envolve raízes, né? Radiciação, então, tem a ver com raízes quadradas, cúbicas, de quarta e assim por diante, né? E como ela é uma operação matemática, a gente talvez tenha que pensar em associá-la a qual operação ela está ligada. A gente sabe que a subtração e a adição estão ligadas, uma é a operação inversa da outra. A gente também sabe que multiplicação e divisão estão associadas, porque uma é o inverso da outra. E a radiciação, ela está ligada à potenciação, porque uma é inversa da outra. O inverso da potenciação é a radiciação, o inverso da radiciação é a potenciação. Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar aqui é que uma é inversa da outra, e para resolvê-la, provavelmente eu preciso lembrar desses detalhes. Então, é uma operação que buscamos um número que satisfaz determinada potência. Por exemplo, a raiz quadrada de 36. Que número é esse? Vamos escrever aqui a raiz quadrada de 36. Eu vou tentar associar isso a uma potência. De que jeito? Ó, vou escrever primeiro a raiz quadrada de 36. Eu vou pensar nesse número. De que jeito? Vou fazer aqui um cálculozinho escondidinho aqui. Qual o número que elevado ao quadrado, vamos pensar aqui, ó. Eu vou pensar, então, em um número. Essa seria a operação inversa, né? Que número que elevado ao quadrado volta a ser o 36. Ó, a raiz quadrada, o 2 não vai aparecer. O índice, né? Esse númerozinho que aparece na raiz chama-se índice. Na raiz quadrada, ela não é obrigatória de se aparecer, tá? Então, eu vou entender que isso é uma raiz quadrada. Então, qual a operação inversa? Um número que elevado ao quadrado volta a ser 36, volta a ser de dentro. Bom, pensando na potenciação, eu sei que é 6. 6 ao quadrado é 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Porque eu posso fazer uma espécie de prova real aqui, né? Porque 6 ao quadrado é 36. Isso vale para as outras raízes também. Por exemplo, qual é a raiz cúbica? Cúbica de 64. Eu vou pensar da mesma forma, só que como ali é uma raiz cúbica, eu vou pensar em um número que é elevado ao cubo, porque a operação inversa tem que manter, então, os números ali, o índice com o expoente também igual. Então, para saber a raiz cúbica de 64, eu preciso pensar, então, que número que elevado ao cubo volta a ser o 64. Tá? Se eu pensar um pouquinho mais, é o 4, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é o número 4. Opa! É o número 4. Muito bem. Isso, então, para a gente introduzir o assunto da radiciação. A radiciação é a inversa da potenciação, então, uma forma de pensar é relembrando mesmo a potenciação. Nomenclatura, né? Como que eu dou um nome aos bois, né? Raiz enésima, porque tem um N ali em cima, que é o índice. Então, esse N é o índice, é o númerozinho que vai no símbolo, e esse símbolo chama-se radical. Então, o N é o índice do radical, e quem está dentro do radical é o radicando. E a resposta que eu encontro, a solução que eu encontro é a raiz. Então, o resultado da radiciação é a raiz. Uma coisa importante também é lembrar que a raiz quadrada é uma forma de escrever, posso escrevê-la como potência. Se eu escrever, por exemplo, a raiz quadrada de 2, né? Não vai ter um número exato,
mas eu preciso lembrar de associá-la. Como que eu posso escrevê-la sem ser na forma, com o símbolo de radical, sem ser com essa forma de raiz, na forma de potência? Eu mantenho aqui, a base vai ser o radicando, tá vendo? Aqui em cima vai ter um expoente fracionário. Quem é essa fração? O numerador é o expoente que está aqui dentro. O 2 sozinho está elevado a 1. Então, eu coloco 1 aqui. E aqui eu coloco o índice desta raiz. Como não apresenta número, eu entendo que é uma raiz quadrada. Então, esse 2, que é o índice, eu coloco aqui. Então, raiz quadrada de 2 é o mesmo que 2 elevado a meio. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a raiz cúbica de 64. Para escrevê-la de um outro jeito, sem ser na forma de radical, eu vou manter a base. Quem que é a base? O radicando, então 64. O expoente vira uma fração, tá? Uma fração. Quem é o numerador? O numerador é o expoente aqui. 64, como não apresenta um expoente, é porque está sendo elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E o denominador é o índice, nesse caso, 3. Então, eu posso escrever a raiz cúbica de 64 como 64 elevado a 1/3, tá? Outra forma, outra coisa que a gente precisa lembrar é que nem sempre as raízes são exatas, né? Ou eu posso simplificá-las. Por exemplo, raiz de 72. Não existe um número que, multiplicado por ele mesmo, né? Se eu for pensar lá na forma de potenciação, não há uma base que é elevada ao quadrado dá 72 exato. Então, eu recorro à decomposição. O que é decomposição? É a divisão do número por números primos. Eu decomponho ele em números primos. Quem são os números primos? Aqueles que dividem somente por 1 e por ele mesmo. Então, eu começo do menor possível. Como 72 é número par, eu começo dividindo por 2. 72 dividido por 2, 36. Eu continuo essa divisão até chegar no 1. Bom, 36 ainda é par, então eu consigo continuar dividindo por 2. Vai dar 18. 18 também é par, eu consigo dividir por 2. Isso dá 9. 9 já não dá mais para dividir por 2, então o próximo número primo é o 3. E 9 divide por 3? Sim. Essas divisões precisam ser exatas. Então, 9 dividido por 3 dá 3. E 3 só é possível dividir por 3. Então, isso vai dar 1. Só acaba, então, quando eu chego aqui no 1, certo? O que isso significa? Significa que 72, vamos já lembrar dessa situação. 72 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso é decompor. Eu não estou alterando o número, eu só estou escrevendo ele em forma de fatores, e esses fatores são primos. Bom, como se trata de uma raiz quadrada, é interessante escrever os parzinhos, ou seja, elevar ao quadrado. Se você pegar esse parzinho aqui, você consegue elevar 2 ao quadrado. Se você pegar esse parzinho aqui, você consegue também elevar ao quadrado. Então, eu posso escrever também da seguinte forma: a raiz quadrada do número 2 elevado ao quadrado, que é aquele parzinho, vezes um 2 sozinho, porque ele não formou par com ninguém, vezes um 3 elevado ao quadrado. Aqui, já entrando na propriedade, uma multiplicação dentro de uma raiz, né, o radicando que tem produto, eu posso fazer produto das raízes. Como assim? Isso aqui é o mesmo que escrever raiz de 2 elevado ao quadrado, vezes só a raiz de 2, vezes a raiz de 3 ao quadrado.
Isso aqui já é uma propriedade, tá? Quando você consegue escrever o radicando na forma de multiplicação de produto, e você consegue separar, então, em raízes, em que eu multiplico essas raízes. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, uma coisa cancela com a outra. Porque se eu resolver, 2 ao quadrado é 4. E a raiz de 4 é 2. Então, é mais fácil simplesmente cancelar. Fica 2. O mesmo vai acontecer com esse 3 aqui. Só que esse raiz de 2 não tem o que fazer. Esse raiz de 2 fica aqui. E esse 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado, cancela. O quadrado com a raiz, não é que cancela, né? Se eu resolver, eu vou encontrar o 3. Para simplificar, a raiz quadrada de 72 é o mesmo que 2 vezes 3, 6, 6 raiz de 2. 6 raiz de 2. Porque eu multipliquei aqui, ó, 2 por 3, porque a ordem dos produtos não altera o resultado. Fica 6 vezes a raiz de 2. Poderia pensar um pouquinho diferente? Poderia. Bem parecido com isso, ó. A raiz de 72 pode ser escrita como 36 vezes 2. E aí, pensando parecido com o que a gente fez aqui, olha, fica a raiz de 36 aqui, vezes a raiz de 2, porque ó, é um produto, eu separo no produto de duas raízes. Raiz de 36 a gente conhece, é o próprio 6, vezes a raiz de 2, porque não tem a raiz exata. Então, isso é uma decomposição de raiz, tá? Muito importante, muito utilizado, porque se você tiver numa prova, né, no kit de alternativa, você não vai ter o valor aproximado, porque 72 aproximadamente, se a gente pensar um pouco, raiz de 72, quem que são as raízes exatas que está entre 72? Bom, a gente tem aqui uma raiz de 64, é uma raiz exata, e menor do que 72, raiz 72. Porém, também ela é menor, é maior que a de 64, mas é menor que uma raiz de 81, que é uma raiz exata. 81. Então, o que a gente tem aqui? Raiz de 64 é 8. 8 é menor do que a raiz de 72. Porém, 72 aqui, né? Porém, essa raiz é menor do que a raiz de 81, que é 9. Então, você não sabe exatamente se é 8,1, se é 8,5, se é 8,9, né? Como tá? É difícil saber. Então, normalmente não se usa essa aproximação. Normalmente se usa a decomposição. Então, é necessário a gente saber como proceder, tá? O mesmo funciona para raiz cúbica e outras raízes, só que daí você não forma parzinhos, como eu formei aqui, porque é uma raiz quadrada, eu formo em pares, 2. Como é uma raiz cúbica, a gente vai formar trios, porque 3, certo? Rapidinho fica assim, ó. 54 divide por 2, 27. 27 não dá por 2, o próximo primo é 3. Dá 9, que divide por 3, que dá 3, que só dá por 3. E chega no 1. Aí acabou. O que quer dizer? Que 54, raiz cúbica de 54, é o mesmo que a raiz cúbica. A raiz cúbica do 2 sozinho, vezes 3 vezes 3 vezes 3, é o mesmo que 3 ao cubo. Então, veja bem, eu vou separar, igual a gente fez lá no de cima. Cúbico cancela com cubo, então o que sobra aqui? Esse 3 fica fora e sobra a raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Tá? Então, é importante a gente saber fazer
a decomposição de raízes, tá bom? Então, isso funciona, esse raciocínio funciona para raízes quartas, quintas, só que eu preciso me atentar a isso. Se é uma raiz quarta, eu preciso formar, então, grupos de 4, né? Multiplicação de 4 fatores, fica elevado à quarta potência. Aí, quarta potência cancela com raiz quarta. Então, só preciso ficar atento a isso. Quando uma coisa cancela com a outra, né? Ele fica fora da raiz, porque é uma raiz exata. Isso funciona para as raízes também exatas, né? Quando eu não sei, por exemplo, 144, raiz de 144, acho que dá tempo da gente fazer. Raiz quadrada de 144. Suponha que eu não sei, eu sei quanto é. E é exata, mas suponha que você não saiba. Então, você vem e faz a decomposição. 144 é par, divide por 2, vai dar 72, que ainda é par, divide por 2. 72 a 36, ainda divide por 2, dá 18, divide por 2, que dá 9, divide só por 3, que dá 3, e divide por 3 e dá 1, acaba aqui. O que a gente encontrou então? Que raiz de 144 é a raiz de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Bom, juntando os parzinhos, porque eu estou falando de uma raiz quadrada, a gente tem a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Opa. 2 ao quadrado. Primeiro parzinho ali, ó. Vezes outro parzinho de 2 ao quadrado. Vezes um parzinho de 3 ao quadrado. Olha só, todos deram par. Quer dizer que é uma raiz exata. Esse 2 vai cancelar, vem para fora. Esse outro 2 cancela, vem para fora. Esse 3 também cancela, vem para fora da raiz. E não fica ninguém lá dentro. Ou seja, uma raiz exata. 2 vezes 2, 4 vezes 2, vezes 3, 12. Raiz de 144 é o número 12. Então, esse processo de decomposição também serve para as raízes exatas. Tá? No caso de uma raiz grande que eu não saiba resolver, não lembro, eu posso recorrer a esse processo de decomposição de fatores primos. Ok?